Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntos novamente para mais uma aula de história, tá bom? Lembrando que a gente já está nesse processo agora, já entrando em conteúdos novos, tá bom? A gente já acabou a revisão dos primeiros conteúdos, então a partir de agora nós começamos a ver alguns conteúdos, algumas explicações novas, por isso a atenção dela tem que ser redobrada, tá bom? E a partir de agora as nossas videoaulas, elas também vão seguir mais ou menos o nosso roteiro da apostila, então sempre vocês vão ter o texto na apostila para auxiliar a explicação que o professor vai dar na videoaula, tá bom? Então, qual vai ser a dica que eu vou dar? Após assistirem a videoaula e assistirem novamente a videoaula, vocês vão abrir o texto na apostila e darem uma lida, que vai dar uma complementada mais ou menos sobre o conteúdo que o professor vai abordar aqui na plataforma, beleza? Então, vamos lá, turma. A gente está começando hoje a explicar as teorias que explicam o surgimento do homem, né? A gente viu que para entender e estudar a história, né? Tanto que está aqui na minha camisa, Iotopia, que é história em grego. Para a gente estudar a história, nós precisamos de dois personagens importantes, né? O homem e o tempo, se relacionando no espaço, né? Mas o homem e o tempo. Então, logo para ser história, a gente viu que a partir do momento que surge o homem, é que surge a história. E o surgimento do homem, a gente viu na linha do tempo quando é que se dá o surgimento do homem. Então, a partir de agora, a gente começa a explicar quais as teorias que explicam como é que esse homem surgiu. Ele brotou do nada? Nasceu na flor do dia? O Thanos estalou o dedo e ele apareceu? Não. O homem surgiu através de duas teorias importantes e é elas que a gente vai divagar um pouquinho melhor agora, tá bom? Vamos lá então. Sobre a origem do ser humano. A origem dos seres humanos é um tema fascinante. Descobrir de onde viemos, como viemos e o que somos provocou e continua provocando a curiosidade das pessoas. Até porque a gente vai ver que essas duas explicações que eu vou trazer agora para vocês, elas não são unânimes na humanidade. Em boa parte mas em alguns elementos eles são discordantes, né? Então há muitas pessoas que discordam e debatem essas duas teorias, né? Criticam bastante. E a gente vai ver agora, tá bom? Sobre esse assunto, então, há duas explicações muito conhecidas. Uma de base religiosa, chamada criacionismo, e outra de base científica, denominada evolucionismo. Então, nós temos a teoria criacionista e a teoria evolucionista que explicam, né, o surgimento do homem na nossa história, tá bom? Para retratar isso mais ou menos, a gente vai começar com a teoria criacionista, tá bom? E antes da gente teorizar, prestem atenção nesse quadro agora. É um dos quadros mais famosos que nós temos na nossa história, do período renascentista. É chamado de A Criação de Adão, de Michelangelo, tá bom? Um pintor renascentista, responsável por pintar vários afrescos, várias pinturas lá na Basílica lá de São Pedro, né? Sede, o Vaticano, né? Que é sede da Igreja Católica, tá bom? Então esse quadro representa mais ou menos a criação de Adão, que seria a criação do homem, já que Adão significa homem. Então representando um pouco o que a teoria religiosa vai dizer sobre o assunto, que é a teoria criacionista. Então vamos lá, o criacionismo. O criacionismo defende que a vida e toda a matéria existente são resultados da ação direta de um criador. Ou seja, há um Deus criador, há uma pessoa, né, um fenômeno que criou os seres humanos e todas as coisas que existem, tá bom? A perspectiva criacionista está presente em várias culturas e religiões, ou seja, essa teoria é abraçada principalmente pelas três maiores religiões monoteístas do mundo atualmente: o judaísmo, o islamismo e a religião que todos nós fazemos parte, né? Pelo menos a grande maioria, o cristianismo, tá bom? A versão cristã, faltou o tiozinho ali, né? O acento no nosso slide, do criacionismo está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Esse livro que significa, né? A palavra Gênesis significa origens, tá bom? Então vamos ler um retrato, um trechozinho que vai retratar bem a criação do homem pelas mãos divinas, vamos dizer assim, tá bom? Acompanhem a leitura. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todas as terras e sobre todos os répteis que rastejam, tá bom? E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Tá bom? Está lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 26 a 31, tá bom? Que representa essa teoria de que Deus criou o homem, criou o mundo, criou todas as coisas, tá bom? Esse Deus que para os humanos possui uma outra nomenclatura. Eles chamam de Alá.
Mas tanto os judeus como os cristãos, que somos nós chamamos essa força divinal de Deus, tá bom? Segunda teoria importante, então, para explicar a origem do ser humano, nós temos a teoria evolucionista, ou o evolucionismo, ou a teoria científica também, tá bom? O principal teórico, então, dessa teoria vai ser Charles Darwin, que no século XIX vai afirmar que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução, daí o termo evolucionismo, tá bom? Nós somos frutos de um processo evolutivo. Para ele, os seres vivos, originaram-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança e evolução. De acordo com a teoria da criação, o homem surgiu a partir do momento que Deus quis criar o homem. Segundo a teoria evolucionista, o homem nasceu, foi criado através de um processo de evolução, onde a sua origem desse processo de evolução é o Big Bang, é a explosão, é a origem da vida, segundo a ciência, tá bom? E aí, desse Big Bang, os seres vivos foram se evoluindo, deixando de ser simples organismos para se tornar organismos mais complexos, que continuaram evoluindo até se tornarem os seres vivos que são atualmente, tá bom? Ao longo do tempo, então, ocorreram alterações no ambiente. Assim, os indivíduos que apresentavam características favoráveis à sobrevivência nesses ambientes viviam mais tempo e, ao se reproduzirem, transmitiam essas características aos seus descendentes. Já os indivíduos que não apresentavam adaptações que favoreciam a sobrevivência nesses ambientes morriam antes de se reproduzir, tá bom? Esse processo de seleção recebe o nome de seleção natural, tá bom? Essa teoria vocês vão desenvolver um pouquinho melhor na aula de ciências ou na aula de biologia, tá bom? É importante dizer que a teoria que Charles Darwin criou é a base da teoria evolucionista, da teoria científica que explica o surgimento do homem através de um processo de evolução, tá bom? O criador dessa teoria é essa figura que está aí na nosso slide, tá bom? Charles Darwin, com essa barbona bem grandona aí, tá bom? Os cabelinhos faltando em cima, tá tipo parecendo o meu, tá bom? Charles Darwin ele foi um importante pesquisador no século XIX. Ele, inclusive, passou em terras brasileiras durante a sua expedição para escrever as suas teorias, tá bom? Ele escreveu um livro tão importante que até hoje é um dos livros que mais compõem a sua teoria, a base da sua teoria. É o livro chamado A Origem das Espécies, tá bom? É um livro desse século XIX e até hoje ele é bastante lido, utilizado. Ele é refutado em alguns pontos, ou seja, ele é criticado em vários pontos, mas ele serve para mostrar mais ou menos a base desse pensamento evolucionista, tá bom? Para você entender melhor, então vamos exemplificar essa teoria agora. Para entender melhor a seleção natural, vamos tomar como, por exemplo, o urso polar, tá bom? Essa espécie de urso teria conseguido sobreviver em seu ambiente por apresentar características como pele espessa e pelagem branca. A espessura da pele permitiu que esses animais suportassem as baixas temperaturas do Ártico. Já a cor clara da pelagem, que se confunde com a da neve, permitiu que esses animais quase não fossem notados no ambiente, possibilitando a eles atacar suas presas com mais facilidade. É a chamada camuflagem, tá bom? Então olha aí a figura do urso polar. Ele tem um pelo branco e tudo mais, então esse pelo vai fazer com que ele se confunda um pouco com a neve, que é a base do ambiente natural onde ele vive. Então ele consegue meio que se camuflar facilmente no meio da natureza onde ele vive, tá bom? Então, isso vai favorecer durante o processo de caça, para ele comer, se alimentar, atacar, caçar e tudo mais. E também esse pelo vai ser uma espessura muito grossa, que vai proteger ele do frio que faz no Ártico e no Antártico, né? Que são temperaturas muito baixas, tá bom? Então, uma imagem que vai ilustrar muito bem o surgimento do homem através da teoria evolucionista é essa daqui, que todo mundo já deve ter visto em algum momento da vida. Se não viu, tá vendo agora pela primeira vez, tá bom? Que mostra muito bem um homem sendo criado através da teoria da evolução. Ou seja, que o homem ele não nasceu do jeito que ele já é. Esse Homo sapiens, bípede, que sabe falar, se comunicar, é racional. Às vezes não é, mas tudo bem. Mas esse homem moderno, tá bom? A gente nunca foi assim. Segundo a teoria da evolução, nós já fomos lá nos primórdios, a gente já foi os primeiros hominídeos, que é essa primeira figura aqui na nossa escala da evolução, tá bom? Que é muito diferente do homem moderno, esse Homo sapiens, que é esse homem do nosso último quadro. Pode ver que a gente é fruto de um processo evolutivo. Professor, então essa é a teoria que fala que nós viemos dos macacos? Não, cuidado, prestem atenção. A teoria da evolução fala que que o homem, assim como os outros animais, é fruto de um processo evolutivo. Mas a nossa evolução não se deu dos macacos. Se deu de um ancestral comum aos macacos e ao homem. Esse ancestral comum, por um lado, pela genética, ele foi evoluindo e se tornou os macacos, os chimpanzés,
E do outro lado, esse ancestral comum foi evoluindo e se tornou o homem moderno, tá bom? Então nessa ligação, nós não somos frutos diretamente dos macacos, tá bom? Nós temos o mesmo ancestral comum, vamos dizer assim, tá bom? Resumindo então a nossa aula de hoje, nós vimos que temos duas teorias importantes que explicam o surgimento do homem. Teoria criacionista, que é a teoria que explica que o ser humano surgiu através das mãos de um criador, que nós chamamos de Deus, ou Alá. E a teoria evolucionista, que é a teoria que explica que o ser humano é resultado de um processo natural científico, o chamado evolucionismo, tá bom? Essas duas teorias é que explicam muito bem o surgimento do homem hoje na nossa história, tá bom? Mas aí venho com uma pergunta muito boa para vocês pensarem e analisarem comigo agora. Uma teoria anula a existência da outra? Ou seja, a teoria criacionista anula a teoria evolucionista? E a teoria evolucionista, ela anula a teoria criacionista sobre a explicação do surgimento do homem? Será que uma faz com que a outra não exista? Ou as duas têm como conversarem e explicarem a mesma coisa? Uma está certa e a outra está errada. E aí? Pode ou não? A gente diz que em história a gente não abre mão de nenhuma das duas teorias, tá bom? A história não está aqui para ser o fiel da balança e explicar qual é a verdade absoluta. São essas duas as teorias que explicam o surgimento do homem. E para a história, essas duas teorias são válidas. Não seremos nós que vamos dizer que uma está errada e a outra está certa, tá bom? Até porque o criacionismo, que é uma teoria religiosa, faz parte da cultura humana. O homem é fruto de uma cultura, é fruto do seu meio, é fruto das suas relações, que para a história é importante, já que o homem ele não se relaciona sozinho, ele se relaciona entre seus seres, né? Entre seus pares, entre sociedade. E essa sociedade ela é envolta e permeada de simbologias, como uma delas é a religião. Então a religião é importante para o homem. Sendo importante para o homem, é importante também para a história. Então a gente não anula nenhuma das duas teorias, tá bom? Ambas estão corretas e ambas eu vou cobrar nos testes, nas provas e a vida vai cobrar de vocês também, tá bom? É só importante vocês saberem qual a diferença de uma e de outra. E se vocês estiverem se relacionando com pessoas que não acreditam em Deus, elas vão invalidar então a teoria criacionista. Acreditam somente na teoria evolucionista, tá bom? Então vai muito de onde vocês estiverem, com quem vocês vão estar conversando e tudo mais, tá bom? Não na aula de história. Na aula de história valem as duas teorias. Beleza, turma? Queria desejar um muito obrigado a todos vocês, tá bom? Pela atenção na nossa aula de hoje. Peço que, se ficaram com alguma dúvida, antes de me perguntarem no privado, assistam novamente essa videoaula, peguem o texto lá na apostila, dá uma lidinha, verifique se for faltando alguma coisa, se deixou alguma coisa meio aberta para entender sobre essas duas teorias, tá bom? Se mesmo assim ficarem com dúvida, podem me procurar no privado lá no WhatsApp, não tem problema, tá bom? Estamos à ordem e à disposição para tirar dúvidas de vocês, tá? Abração, bons estudos a todos, tá bom? Lembrando que após assistir essa videoaula nós vamos ter uma atividade a ser feita, a ser realizada sobre o nosso conteúdo. E antes de me despedir, quero lembrar vocês de ficarem em casa, galera, tá bom? Lembre-se de cuidar da saúde de vocês, do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, do tio, da titia, de todo mundo, tá bom? A gente está em casa, está distante, é por um motivo de saúde. Então se a gente não cuidar dessa saúde, a gente não volta tão rápido para a sala de aula. Então vamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso meio, cuidar do que a gente consegue fazer para a gente retomar logo, tá bom? Galera, abração para todos, fiquem com Deus e até a próxima.